Hoje eu falo de um assunto que também envolve a vida a dois, a vida sentimental, e não só sentimental, não é? Mas os relacionamentos sociais também. E vou utilizar como base a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, verso 12, que diz assim: portanto, se você deseja que alguém te faça algo, faça você também a ele. Até aqui a palavra de Deus. Gente, nós muitas vezes nos equivocamos, nos comportando de uma maneira que, ainda que não percebamos, é arrogante. É aquela pessoa que sabe tudo, é aquela pessoa que sempre está certa. Mesmo que tenhamos uma autoestima elevada, precisamos cuidar da nossa comunicação e não só da comunicação, do comportamento. Porque dependendo do seu comportamento, da maneira que você se movimenta, ou da sua expressão facial, quando você faz assim, por exemplo, sabe? Isso demonstra que você não se importa, isso demonstra que você está fazendo pouco caso do que o outro está dizendo. E você acha que isso fortalece ou destrói relações? Quando nós falamos de relacionamento afetivo, muitas vezes nós achamos que o relacionamento se finda por causa do outro. E há uma cobrança intensa. Nós, mulheres que normalmente temos jornada dupla, estamos cansadas, não é? Sobrecarregadas e às vezes não temos tempo nem de pensar no que falamos, porque as nossas emoções estão à flor da pele. Mas precisamos vigiar, porque homens e mulheres não se comportam e não pensam da mesma maneira. E não porque um é inferior ao outro, não. Porque cada um tem uma característica biológica, cada um tem uma característica no modo de pensar, tem um comportamento, tem uma personalidade. Então, nós precisamos ajustar isso, tanto homens quanto mulheres. Por exemplo, mulheres, eu vejo aqui em casa, gente, às vezes eu falo, faça isso pra mim, e aí eu ouço, não, uma coisa de cada vez. Então não adianta você querer dizer tudo de uma única vez. O outro até vai parecer ouvir, mas não vai absorver. Nós mulheres temos essa facilidade, é uma característica nossa. Não é? Isso não nos faz superior nem inferior a ninguém. Mas nós conseguimos absorver muito ao mesmo tempo. Com os homens, eu não vou dizer que a maioria, mas alguns homens não conseguem. Então, não adianta chegar em casa e dizer, você deixou a toalha em cima da mesa, você deixou o box aberto, você não colocou a comida no refrigerador. Ele vai falar, esqueci. Porque cada um, não é? É cada um. Então, às vezes, isso vai se tornando uma rotina, essas queixas vão se tornando uma rotina, e a tendência é que o outro diga, a pessoa reclama o tempo todo, eu não aguento mais. E as queixas saem do ambiente familiar e vão para fora, para o ambiente social, onde o marido começa a se queixar da esposa ou da namorada ou da companheira para os outros, para os amigos. Da mesma forma a mulher. Eu estou cansada, eu vou ao supermercado depois de ter trabalhado a semana inteira, lavado, passado, e eu mesma tenho que tirar as compras do carro. Eu mesmo tenho que carregar o peso. Nós viajamos, se eu não tirar a mala do carro, ele também não se movimenta. Ele nunca abre a porta para mim. E ela está errada? Não. Mas muitas vezes isso acontece também porque o outro se acostumou com você tomando a frente. Então, muito do que acontece é culpa do nosso comportamento e nós agimos assim sem perceber. Por isso, muitas vezes, precisamos de um direcionamento. Então, veja, quando você acaba tomando a frente de tudo, você se cansa, se estressa, porque nós não temos essa estrutura. E nada vai ser perfeito como a gente imagina. E a gente tende a sofrer. E a se queixar, porque a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Se a nossa alma está cansada, da nossa boca não vão sair palavras positivas. Então, nós temos comportamentos diferentes e precisamos compreender isso o quanto antes, para que a nossa comunicação seja assertiva. Porque mesmo conhecendo a palavra de Deus, como eu disse, mesmo estando em união, orando, precisamos fazer a outra parte, é vigiar e orar. Precisamos agir de maneira coerente. Então, na vida 2,
muitas coisas acontecem e muitos relacionamentos se findam por causa disso. Olha, eu perdi o emprego. Nossa, mas você não se dedicou. Mas eu falei pra você. Tem coisa pior do que você ouvir? Mas eu te disse. Porque você é o sábio da terra. Querido, você agiu dessa forma, querida, você agiu dessa forma. Da próxima vez, vamos pensar um pouquinho melhor. Vamos respirar. Lembra que eu falei na mensagem? Perfume da flor, sol para a vela do aniversário. Vamos pensar oxigena o cérebro. Nos leva a tomar decisões assertivas, quando estamos mais calmos. Conversar com amor. Por que você está com essa pessoa? Porque você ama. É claro que não somos perfeitos o tempo todo, mas existem momentos que nos cansamos, não da pessoa, mas do comportamento dela. E isso leva à separação. Na vida social não é diferente. A pessoa critica o colega o tempo todo, usa o colega quando é necessário e quando não é mais necessário, a gente descarta o outro como se ele fosse um pano velho. Veja, quando nós recebemos uma autoridade no trabalho, nós arrumamos tudo para a autoridade. Quando recebemos uma visita em casa, preparamos uma mesa linda. Mas e para a família? E para aquela pessoa que você ama? Ah, mas eu estou cansada, eu trabalho o dia inteiro, sim. Mas se aparecer uma pessoa importante na sua casa, você pode ter trabalhado 24 horas, você vai fazer o melhor para impressionar. Porque a gente quer sempre impressionar quem está lá fora e nunca quem está do nosso lado. Mas são aquelas pessoas que estão ali, que nos apoiam, que nos amam, que nos escolheram. Veja como isso é importante. Se você quer que o outro te faça algo, faça. Faça também, com palavras, com ações, através do seu comportamento. Às vezes a pessoa não consegue falar, mas ela vai entender através do seu comportamento o quanto você a ama. Essa é a mensagem de hoje. Aprendam com Cristo.